Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Bom estar com os irmãos e compartilhar a palavra de Deus nesse tempo de oração, nesse tempo de reunião de oração. E eu gostaria de ler com vocês um texto conhecido da palavra de Deus que está lá em Atos, no capítulo 12, que diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias lhe caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Até aí somente. Senhor, essa é a tua palavra é a verdade. Aplica a tua palavra ao nosso coração. Ó Deus, fortalece a nossa fé, nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus aqui, irmãos, como em muitas outras passagens, nos mostra situações aqui em que nós podemos chamar situações em que as pessoas estão assim num beco sem saída, né? E o que fazer quando nos encontramos numa situação como esta, né? Eu estava ontem vendo uma relação de pessoas famosas que morreram, né, algum tempo aí, inclusive morreram muitos deles no esquecimento, e várias daquelas pessoas lá, elas passaram, morreram pelo suicídio, né? E outras também, muitas também que eu vi lá, morreram de overdose, ou seja, morreram assim pelas drogas. E isso aí é o resultado, irmãos, de pessoas que chegam assim, num momento de desespero tão grande que ela não vê saída e ela então comete esse absurdo de ir contra a própria vida, né? Mas a palavra de Deus mostra aqui, irmãos, que mesmo que poderes maiores, mesmo que situações que não há condição de você reverter, humanamente olhando, humanamente falando, Deus pode agir, Deus pode operar, né? Deus pode operar nessa situação. E eu creio que para isso nós precisamos crer em 3 verdades a respeito desse Deus, né? Nós precisamos crer, nós precisamos também compartilhar isso, né? Compartilhar isso com as pessoas. Nunca me esqueço, no meu trabalho, uma moça chamada Fernanda, um dia de manhã eu conversando com ela e comecei a compartilhar das coisas de Deus com ela, e de repente ela começou a chorar de uma forma assim, muitas lágrimas mesmo, né? E eu falei para ela, achei estranho, falei: por que você está chorando desse jeito? E ela disse o seguinte: ela disse para mim assim: olha, eu já tentei o suicídio uma vez e eu estava pensando nesta manhã, estava pensando novamente nisso. E você veio trazer essa palavra para mim. E eu louvei a Deus ali que mesmo sem saber, estava sendo ali usado por Deus para tirar aqueles pensamentos de morte do coração, da mente daquela pessoa, né? Mas a primeira verdade que nós precisamos ver olhando para um texto como esse, irmãos, que nós podemos pegar tranquilamente aqui nesse texto aqui, a primeira coisa
que nós precisamos crer quando nós ficamos num beco sem saída, como Pedro estava aqui. A primeira verdade é que Deus vê as nossas tribulações, né? Deus vê as nossas lutas. E Deus vê e Deus intervém, como nós vemos nesse texto, né? Ele vem e ele vê e ele age mediante isso, né? Mas nós precisamos crer nisso, nós precisamos crer. Até a ação de Deus, nós precisamos crer nessa verdade, né? Que Deus sabe, né? Eu gosto muito daquele texto de João capítulo 5, que diz assim, que Jesus se aproximou daquele paralítico, e diz ali que ele vendo aquele homem, né, daquela maneira, sabendo que ele estava ali há muito tempo, quase 40 anos ali naquela paralisia, e então ele faz a pergunta, né, se ele quer ser curado. Então, isso mostra, gente, aqui, não foi o homem que foi atrás dele, mesmo porque não tinha nem possibilidade, né? Mas foi o Senhor que foi ao encontro dele. Deus vem ao nosso encontro, nos nossos becos sem saída, nas nossas dificuldades, né? Ele vem ao nosso encontro e ele age ao nosso favor, né? E eu queria que você, então, guardasse isso no teu coração. Quando você olhar uma situação, quando você estiver numa situação em que você não vê saída, em que você não vê a menor possibilidade, né? A menor possibilidade. Eu gosto muito de um texto eu não me lembro agora o endereço certinho, mas lá em Romanos fala assim que Deus traz à existência aquilo que não existe, né? Deus traz à existência aquilo que não existe, ou seja, você não está vendo, você não tem a menor percepção daquilo ali, mas existe um Deus todo-poderoso que vê todas as coisas e que pode todas as coisas e que age em nosso favor, né? A segunda verdade é não somente que Deus vê, né, a primeira verdade, mas a segunda verdade é que Deus ouve as nossas orações, né? Aqui o texto diz assim que Herodes estava ali no poder, já estava ali, já tinha matado Tiago, né? Irmão de João, que era um daquele círculo íntimo ali de Pedro, né? Prendeu a Pedro, Pedro já estava ali no corredor da morte, né? Para ser morto. Quer dizer, estava tudo ali aparentemente no controle ali, né? Do mal ali. Mas o versículo 5 diz que havia, né, oração, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, né? A favor dele. Então, se por um lado nós vemos que Deus vê as nossas lutas, nossas dificuldades, nós também precisamos crer também que Deus ouve, né, as nossas orações, né? Deus ouve as nossas orações. E a gente precisa crer nisso, a gente precisa crer que Deus está no controle de tudo e que quando nós perdemos o controle, né, nós podemos fazer isso, entregar tudo nas mãos de Deus, esperar no Senhor, né? Entregar nas mãos de Deus, entregar em oração, né? Entregar em oração, colocar diante do Senhor, porque Deus, Ele ouve as nossas orações e Deus tem prazer, irmãos, em responder as nossas orações. Então, esse texto também nos ensina isso, né? Quando diz aqui que havia oração por parte da igreja em favor de Pedro, versículo 6 fala que Herodes estava para apresentá-lo, Pedro estava acorrentado, mas o versículo 7 começa a mudar tudo, irmãos, por causa do poder da oração. Diz assim que eis sobreveio um anjo do Senhor, a luz iluminou a prisão, né? Ele tocou o lado de Pedro. É maravilhoso você ver, né? Ali havia correntes, ali havia, versículo 9 vai dizer que havia um portão de ferro, né? Versículo 9 não, versículo 10, né? Então, Deus age, irmãos, independente das correntes, independente dos obstáculos, independente de todo o poder que de repente está agindo ali naquele momento. Deus age, nós precisamos crer nisso, nós precisamos orar, nós precisamos ousar orar, né? Orar, pedir a Deus, a misericórdia de Deus, para que Ele possa agir, para que Ele possa operar, né?
E a terceira e última verdade é que Deus primeiramente vê as nossas tribulações, Deus ouve as nossas orações e Deus trata com os nossos inimigos, né, irmãos? Deus trata com os nossos inimigos. É interessante que ali o versículo 19 desse mesmo capítulo, né, diz que havia que os guardas ali, depois que aconteceu tudo isso e Pedro foi solto, né, os guardas foram mortos, que era isso mesmo que se fazia naquela época, né? Pedro é liberto ali, os guardas são mortos e Deus age ali contra aqueles que estavam praticando o mal. Herodes, né, queria matar Pedro, né? Se você for lá no versículo 21 a 23, diz lá que ele está lá no seu trono lá, e a partir do versículo 20, né? E diz lá que ele foi proclamado ali como se fosse um Deus, né? E o povo clamava como se fosse um Deus, e no versículo 23 diz que no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, e por ele não haver dado glória a Deus, e ele foi comido de vermes e expirou, né? Então, queridos, a gente vê aqui nesse texto aqui essa ação do poder de Deus, né? Nós vemos, na verdade, o pastor Russell Shedd, ele faz um comentário aqui no rodapé da minha Bíblia aqui, mencionando aqui o versículo 5, quando fala da oração, e ele fala que havia três poderes agindo aqui nesse texto aqui. E o poder, que é o poder do inimigo na pessoa de Herodes, né? É o poder de Deus, um poder infalível, um poder soberano, né? E o poder da oração, o poder da oração, que é o poder que é aquele que cabe a nós, né? Cabe a nós ligarmos esse interruptor aí, ligar essa tomada aí, né? Do poder da oração, né? Do poder da oração. Nós não ignoramos o poder do inimigo, né? Que age em parceria aí com o mundo, que age em parceria com a carne, com as trevas, né? Mas existe um poder de Deus que é maior do que o poder do inimigo. Mas para que esse poder de Deus possa agir, possa acontecer, né? Deus aqui nos desafia a usar a mão do outro poder que está disponível a cada um de nós, que é aconselhado por Deus a cada um de nós, que é o poder da oração. Tudo aqui, queridos, tudo aqui tem a ver com esse versículo aí, versículo 5. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele, né? Em favor dele. Então eu queria desafiar você nesse sentido. Eu não sei qual que é a situação, qual que é o beco sem saída que de repente você às vezes se vê, né? De repente hoje você está se vendo numa situação como esta, né? E você está olhando e vendo que poderes maiores que o seu, poderes do mal estão agindo, e você então o que você vai fazer? Primeiro, creia que Deus vê, que Deus sabe, né? Que Deus conhece esta realidade. Segundo, ore a Deus, porque Deus ouve as orações, Deus ouve orações. E terceiro, Deus trata e lida com os nossos inimigos, né? Deus trata com os nossos inimigos. Então, que nos becos sem saídas, que muitas vezes são representados na nossa vida, né? Que não é uma situação tão dramática igual Pedro está aqui, mas são situações que nos incomodam e que nos atrapalham, que a gente possa crer nisso e que a gente possa usar esse poder que Deus orienta aqui, que a igreja primitiva tinha esta convicção, né? De orar. Mas não é orar assim, não é uma oração superficial, não é uma oração de um momento somente, irmãos. Aqui diz que havia oração incessante a Deus, ou seja, constante, perseverante ao Senhor. Amém? Então eu queria orar por você agora e queria que você cresce nisso e colocasse agora diante de Deus a tua necessidade, mediante essa realidade que a Bíblia nos mostra.
Amém? Senhor Deus e Pai, nós acabamos de ler aqui a Tua Palavra, nós vemos aqui uma situação que muitas vezes nós nos encontramos, situação difícil, ó Deus, sem saída, mas nós vemos aqui, ó Deus, ó Pai, nós vemos aqui o Senhor orientando, o Senhor mostrando para nós que há um poder disponível a cada um de nós, que é o poder da oração, e que mesmo que o poder do inimigo esteja ali agindo poderosamente, como se fosse absoluto, há um poder maior que é o poder do Senhor. Ó Deus, então age, ó Deus, na vida do teu servo, das tuas servas. Opera nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Repreende todo o mal, ó Deus, e nos leva, Senhor, a caminhar, ó Deus, a orar, a buscar o Senhor nas situações difíceis da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos assim e nós já te agradecemos, ó Deus, pela bênção de poder buscar o Senhor e pela bênção de poder colocar as nossas situações impossíveis na mão do Senhor, para que nós possamos ver a glória do Senhor também. A tua palavra diz, se tu creres, verás a glória de Deus. Nós cremos, ó Deus, queremos ver a glória do Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.